Eu tô de cara, parceiro. Eu acho que essa aqui é uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Bom, já tivemos a maior loucura da minha vida, que foi fazer uma live de quase 6 horas. Já tivemos, não, 7 horas na verdade. Já tivemos a maior loucura de fazer uma live quase com... Passou de 8 horas. Já tivemos a loucura de ver aquela bexiga do documentário de FNAF. Mas essa acho que entra nos top 10. Sim, no top 10 maiores loucuras de Aikawa, aqui de Gabriel, desse canal. Porque hoje nós iremos ver o canal Master Alucard com a timeline definitiva de Castlevania. Esse vídeo foi lançado em 18 de junho de 2023. Desde ano passado eu tô fazendo isso. Guardei ele aqui, tipo um momento especial. E também um momento especial, porque o canal está crescendo rápido pra caramba, está crescendo muito, muito rápido. Então, aproveitando esse crescimento, será que vocês aqui, pessoas que talvez gostem de Castlevania, isso aqui, mano, 4 horas e meia só de Castlevania. Nós teremos que esse vídeo vai ter que ser dividido em partes. Porque é claro que eu não vou lançar a porreta desse aqui tudo. Eu não estou doido, porque senão eu vou morrer. Talvez, mais que eu já estou morto. Vendo isso aqui. Isso aqui deve ter dado um trabalho absurdo. Porque pelo que eu tô vendo aqui, mano, só essa thumb. Eu digo, esse cara. Essa vai ser o melhor vídeo que eu vou ver de Castlevania, vamos dizer assim. Tá dizendo ali que parece que é de 1099. 1094, quer dizer. Do ano 1094 até 2036, mano, é muita história. Essa é muita história. Bom, pra quem não sabe, eu nunca joguei Castlevania. Eu nunca assisti uma gameplay de Castlevania. Eu já só vi uma review, que foi do canal Gema Please, que foi uma review de Castlevania. Mas esse aqui vai ser mais completo, esse Marcelo quase vai fazer. Assim, absurdo, sim, absurdo. E eu tô curioso. Eu estou bem curioso. O canal dele tem 100 mil inscritos, parceiro. E 32 mil likes, parceiro. Um vídeo desse aqui deveria ter, sei lá, milhões. Tipo, 1 milhão, pelo menos, de like. Absurdo. Ele tem que ser mais conhecido. Esse cara. Bom. A gente vai ver isso aqui. Então, antes de você se inscrever no canal, sininho. Primeira vez vendo um vídeo tão grande, né? Tipo, quando eu vi o do documentário, ainda eu usava layout antigo de gravação. Mas tô vendo aqui agora. Tá aqui no novo layout, né? A timeline definitiva. Acho que vai ficar melhor pra vocês, né? Também pra mim. Inclusive. Como for fazer a edição disso aqui. Caramba, velho. Assim, é tanta coisa na minha TV aqui que eu tô já atrasado. Esse vídeo vai ficar maior do que 5 horas, talvez, né? Porque eu vou ficar falando. Bom, se antes de você se inscrever no canal, ative o sininho, deixa o like aí embaixo pro YouTube, se tá gostando do meu conteúdo, me deixa seu like aí embaixo pro YouTube. Lembra que todas as minhas redes sociais vai estar na descrição. Meu canal de game, canal de regra de anime também vai estar aí embaixo. Nas telas também vai ter aí também o canal editor, o Instagram do Thumb Baker. Tem minha like novel com a história que eu estou criando aí embaixo. Link na descrição. Você vai estar aí minha like novel. Tem meu Discord, canal lá no WhatsApp. Minhas outras redes sociais estão aí, como Instagram, Twitter, Roxinha. Então quem passa por aí. Então a gente vai começar essa bexiga aqui. Então deixa eu só dar um vai e volta, né? E let's go. Bom, eu não sei como é que meu editor vai dividir isso aqui. Não sei como ele vai dividir. Mas sempre eu vou dar pausas de mais ou menos de a cada 30 minutos, a cada 20 minutos às vezes. Só pra eu ver quanto de espaço eu tenho. Porque às vezes eu mando pra ele e continuo. Entendeu? Então, simbora. Uma coisa que eu vou deixar aqui mais ou menos. Bora. Depois de um longo dia produzindo conteúdo de alta qualidade com memes de What is a Man, Master Alucard ficou entediado e decidiu
navegar na internet. Foi então que um vídeo prendeu sua atenção. Rapaz, o cara fez isso. Aqui é o... Master Alucard trazendo... Não, peraí. Senhor Alucard trazendo um vídeo com a história completa e verdadeira de Castlevania pra vocês. Primeiro Alucard contra Drácula. Essa é a história contada na série. Lá também tem o Trevor, que é filho de Alucard. Mas de acordo com quem? IGA, a Sônia não é parte da canone, porque ele é bestalhão e egoísta, preconceituoso. Todo mundo sabe a história de Legends, não conta diz nada. Você vê que de acordo com essa linha temporal questionável, devagar. A Castlevania 64 é canônico. Ela também diz que Kokoro é irmã de Julius e impediu a invasão alienígena. Tudo canônico. Eu juro pra mim, mãezinha, mas canônico é o como que overrated. Ninguém liga pra história mesmo, então sabe só a minha opinião. Mas o que? Mas que loucura é essa? Eu vou mais ficar aqui sentado esperando alguém fazer isso direito. Ou eu tornar isso mais... Tomar isso nas minhas próprias mãos. Eita vida. E assim começa a timeline definitiva de Castlevania. Ah, ele andando pelo castelo. Mas o que... Os caras fizeram uma animaçãozinha. Que porreta é essa, mano? Bibliotecário, venha comigo. Já disse pra não fazer barulho na biblioteca. É chegada a hora. Curti muito trabalhar. São os amigos e amigos. Me chamo Master Alucard e curti muito trabalhar com Castlevania. Estamos esperando. Deixamos. Tem mais que sair em direção ao seu destino. É assim, você ficar bem na frente do coisa é complicado, né, amigo? Reunindo artistas com uma missão nunca antes vista. Meu Deus, mano, escrever a melhor vídeo de linha do tempo. E todas, meu Deus, mano. Vamos, Mutian, Belinda, Badruide, Jucas, Skeled, Dumbi, Junki. O Castelo durará a cena para eles. Será que eles sairão dessas vitoriosos? Tem alguma coisa aqui? Não sei se vai ter alguma coisa aqui. Meu Deus, quanta gente, mano. Acho que já vi esse cara não foi, velho. Não sei se vai ter alguma coisa na legenda. Ele vai falar. Meu Deus, o que é isso? Master Alucard. Meu Deus, mano. Já começou como essa bexiga, mano? Já começou como essa bexiga? Saudações, amigos e amigas. Me chamo Master Alucard e costumo trabalhar com Castlevania aqui na plataforma do YouTube. De 2017 pra cá, criei uma missão pessoal de jogar todos os games da saga dos Belmonts, produzindo vídeo-análises com criticismos pessoais e bastante humor sobre cada um deles. Quando nossa, menos então, percebi, cara, o cara jogou tudo. Completamente absorvido pela comunidade, que recebeu meu trabalho de maneira muito positiva. Ver, né? Positiva. É bom assistir ou jogar. Devo minha profissão aqui no YouTube a essa maravilhosa série de jogos criada pela Konami. Durante minhas jogatinas e escritas aqui pro canal, já fui bastante vocal a respeito do enredo de Castlevania, algo que, para mim, é secundário perante o meu amor maior pela jogabilidade, atmosfera e carisma da franquia. Nunca joguei esses games primariamente por causa da trama, e por isso não dava tanta importância para esta no passado. Isso foi mudando conforme os anos foram passando, e devagarinho me informei melhor sobre certos eventos, sobre as aventuras de alguns dos personagens e sobre o background geral da franquia, que honestamente não é exatamente fácil de acompanhar se você apenas joga os produtos casualmente. Caraca, aí fedeu, né? Aí fede, né? O cara vai jogar os jogos e o cara
Não entende porcaria de nada da história, porque o jogo... Ah, você tem que jogar aquele primeiro, depois você tem que jogar aquele, é complicado, é meio complicado. É uma série rica em história, mas ela está dispersada através de traduções frouxas, manuais, entrevistas esquecidas, revistas japonesas e Meu tudo mais Deus! o que se imagina. A Konami não fez um bom trabalho adaptando tudo que os Belmonts têm a oferecer em seu legado quando trouxeram a saga para o ocidente, algo que alterou a percepção de muitos fãs mais antigos. Existem muitas informações, teorias e acontecimentos que ficam mais claros se traduzidos diretamente dos jogos japoneses, muitos dos quais eram escritos ou supervisionados por Koji e sua equipe. Esse conhecimento, infelizmente, não é fácil de consumir, visto que ele exige um trabalho maior de pesquisa, leitura e interpretação. Vamos lá, conseguir o manual japonês, traduzir manualmente. Traduzir manual. Peraí, como assim? Acho que é traduzir manualmente em sites diferentes, comparar e reescrever. Jogar cast, né? Com essas dificuldades em mente, resolvi produzir algo que já devia ter feito há mais tempo, mas que não me sentia preparado. Um vídeo contando a história real de Castlevania. Então o cara se preparou até toma, eu tô bem agora. Você que está assistindo possa entender melhor esse universo. As informações aqui vão ser condensadas de uma maneira que se perca o mínimo possível, mas que também não se torne maçante de assistir. Para isso, estarei contando com a ajuda de Mário Santos, conhecido artista de pixel art que atualmente está dirigindo o fangame Castlevania Seal of the Eclipse, que você deveria dar uma olhadinha se não viu ainda. Caraca, o cara tá fazendo um Castlevania. The Plot Twist, contribuindo demais com traduções de texto, pesquisa e levantamento de hipóteses a respeito do passado e do futuro de certos personagens, e muitas outras coisas da que fizeram a Konami. discussão continuar por muitos anos. Se existe uma pessoa Eu não consegui ler ali. de lore de Contem Castle, comigo. é ele, sem comparação. E de Ok. bônus pra essa coisa toda, esse cara também é um artista de pixel art fenomenal, uma pessoa extremamente inteligente, um amigo O querido cara- e um cara o cara com ótimo Conan. gosto, como vocês podem ver aí na tela. What the hell? Ele estará me ajudando na parte de escrita e pesquisa desse vídeo, porque a bucha aqui é tão grande que não cabe para um escritor só. Top 10 Ademais, imitados. estarei trazendo os artistas do canal que vêm trabalhando comigo nesses últimos anos. Não, Vamp, ok. Padruide, Lin, Juquinha e muitos outros, para que juntos possamos entregar para vocês um Meu vídeo Deus. divertido de Pior que tá assistir, bonito, com viu? Tá ilustrações bonito. únicas em alta qualidade a respeito de momentos interessantes dessa franquia. Eu não conheço Mais nenhum de personagem aí, velho. 500 artes foram produzidas Tá. exclusivamente para esse projeto num Meu período de Deus. mais de 4 meses. Procuramos Deus. ilustrar e talvez até romantizar certos eventos com Meu ilustrações Deus. maravilhosas. Dado o fato que isso aqui é basicamente um longa-metragem, quando uma das artes aparecer na tela, você ouvirá o seguinte som. Dessa maneira, caso o vídeo esteja tocando no background, você saberá quando há um desenho para ser contemplado. Falando nisso, Tá. durante esse vídeo, muitas informações pouco conhecidas serão Caraca, então o cara, tipo. Quando- Então, quando. Acho que se alguém tiver escutando, só escutando, né? O bagulho, então, tipo, vai escutar uma folha virando. Que é quando a imagem. Nossa, o cara pensou além. eu disser, por exemplo, Simon Belmont era para se chamar Peter Dante. Isso aqui acontece. Essas fontezinhas com um som único vão aparecer para te mostrar de onde saiu a informação sendo referenciada naquele momento, especialmente quando a origem dela é um produto separado. Mas, às vezes, apenas uma fonte não é o suficiente. Quando isso acontecer, uma nota vai surgir na tela, assim. Essas notinhas vão trazer um contexto maior sobre o que foi dito, também com os Nossa, no cinema, velho, da lua crescendo. Meu Deus, muita coisa, Elas mano. vão passar bem rapidinho para manter o fluxo do vídeo. Então, Gente, se você nós tiver estamos a interesse 7 nelas, minutos de recomendo fazer vídeo, uma mano. pausa para ler. Perfeito? Ou tanto Não de coisa. precisa se preocupar em perder nada. Todos os jogos foram separados em capítulos que podem ser visualizados dentro Meu Deus, do próprio vídeo. o cara Assim, pensou em você tudo. poderá retornar para consultar certas informações com mais facilidade. Também quero adicionar que este vídeo está legendado tanto em português quanto em inglês, para abranger um público ainda maior. Algumas Meu piadas Deus, e o cara comentários pensou serão muito longe. adaptados ou possivelmente removidos no inglês, mas caso você tenha um amigo que mora no exterior, ele também poderá assistir, desde que não ligue muito para minha narração em português. Com esse projeto, quero corrigir alguns erros do passado e desafiar de vez a velha acusação de que Castlevania não tem história. Vamos Mas ver antes assim, então. disso, temos Já que tá dublado aqui, vamos deixar em inglês. Caso alguém que seja dos Estados Unidos, né? Se vê no meu canal, vai estar aqui. Então vamos. que definir uma coisa. O que é o cânone de Castlevania? Deixar em inglês aqui, A até porque Bíblia. tipo, tá dublado mesmo, então. Não, não essa. Essa aqui.
Cara, sabe o que isso aí me lembra? Depois de Cristo, muito debate aconteceu sobre os livros dela. Esse coisa me lembra, essa BBzinha me lembra muito Vampire Survivors. Eu não sei se se inspiraram, né? Se inspiraram nessa Bíbliazinha aí do Castlevania, mas me parece, sabe? Me parece realmente que foi inspirado. Aí, no século V, foi estabelecido que o conjunto de livros presentes nela, como a conhecemos hoje, seria considerado o cânone. Essa palavra se tornou importante em tempos modernos, onde, para interpretar uma obra, textos contraditórios são ignorados ou excluídos para preservar seu fluxo. O cânone de Dragon Ball, por exemplo, reconhece o que aconteceu no mangá clássico, no mangá da saga Z, mas não reconhece o anime Dragon Ball GT, por ele não ser baseado no mangá original. Castle tem uma situação parecida, com a sua famigerada linha do tempo. Essa saga teve muitos desenvolvedores nos seus quase 40 anos de vida, alguns com visões diferentes e até conflitantes do enredo. Os jogos geralmente reconheciam os 3 primeiros Castlevanias lá do Nintendinho, mas sua visão da história podia variar muito, dependendo até de qual divisão da Konami os desenvolvia. Mas com a chegada do Koji Igarashi na série através de Symphony of the Night, uma linha do tempo central começou a surgir, para a alegria de muitos e o desgosto de alguns. Durante o desenvolvimento do lendário jogo do Alucard, uma linha do tempo que foi criada para servir de referência interna acabou publicada acidentalmente. Koji explicou que a equipe não tinha intenção de revelá-la por medo de limitar a série. Eventualmente... Pô, aí tu me fede, né? Porque a legenda fica na frente. Não vou poder colocar a legenda como eu queria. Eita lasqueira. Vamos botar 5 segundos aqui porque eu não vi. Koji explicou que a equipe não tinha intenção de revelá-la por... Ele deveria de IGA para o administrador da Castlevania Wiki. Calma, tem um wiki bagulho. Tá, então... por medo de limitar a série. Eventualmente, ele se tornou produtor de Castle e começou a solidificar essa linha ali por volta do lançamento de Lament of Innocence, tornando ela acessível por um guia ou pela internet, e desfazendo muita confusão do enredo até então. O objetivo deste vídeo é trazer a história de Castlevania seguindo a forma mais recente dessa linha do tempo, adicionando conteúdo que sabemos que é parte dela, como o mangá de Curse of Darkness ou Order of Ecclesia. É sabido que existe o mangá dessa bexiga. Putaria essa. O americano de Castlevania contribuiu muito para a confusão entre os fãs ocidentais, seja por omitir detalhes importantes ou até mesmo por alterar completamente a impressão do enredo, porque os responsáveis achavam que Castle devia ser mais satírico. Por isso, sendo Castle uma criação japonesa, nossa pesquisa referenciou primariamente o conteúdo oficial japonês. Quando o inglês estiver certinho, a gente vai botar ele na tela, mas toda vez que o original em japonês disser outra coisa, nós vamos mostrar ele com uma tradução nossa para acompanhar. Então... Meu Deus, o cara foi muito além, meu senhor amado. O cara foi muito além. O cara mesmo traduziu, o cara mesmo... Meu Deus, o cara foi muito... Tipo, o cara foi ver... Não, isso aqui tá errado, velho. Essa é a tradução. Meu Deus, o cara foi muito além, velho. Nada de Grande Pirata, nada de Rei Poltergeist, nada de piadinhas sobre estar morto ou sobre ataques cardíacos e nada de Circle e Castle 64 canônicos. Mas não se preocupe sobre esses dois últimos, a gente vai voltar neles depois. Também buscamos trazer esse enredo então. de forma... Acho que eu vi isso na bexiga do capítulo que eu vi ali na sessão. Então, depois que... Ou depois que a gente vê toda a linha, talvez ele volte. Ou no meio do vídeo, talvez. Então, objetiva e sem críticas, para não tornar esse projeto maior do que o necessário. Coisa curiosa se dizer, visto o tamanho desse trambolho de vídeo, né? Pode ser que escape uma puxadinha de orelha aqui a colar pras cogices que vimos durante a saga, quando o não estiver olhando, mas não avisem pra ele, beleza? Por fim, existe sempre a possibilidade de um novo diretor criar uma nova linha do tempo que torna esse vídeo desatualizado. Enquanto isso não acontece, e tomara que não aconteça, pelo amor de Deus, Konami, separa aí o final de semana que esse camarada aqui é longo. 4 horas. Agora começou. Timeline definitiva de Castlevania. Pior que a legenda não atrapalha. Se aparecer alguma coisa, voltando, continuando com o que eu ia falar. Se a legenda ficar em cima de alguma coisa, eu vou tirar, vou deixar vocês verem e depois eu coloco. Vamos lá, 1094, Castlevania Lament of Innocence. O Lamento do Inocente seria?
Abrimos o conto de Castlevania com Lament of Innocence, a aventura que retrata onde tudo começou, a origem do conflito entre os Belmonts e o Drácula, do poderoso chicote que a família carrega e de sua luta milenar contra a Noite Eterna. Acompanhamos os passos de Barão Leon Belmont, um cavaleiro europeu que teceu sua fama protegendo o domínio de nobres. Devido à expansão da influência da igreja no século XI, o loirinho também serviu de espada contra hereges, generosamente sendo chamado de Protetor da Paz. Segundo relatos, suas habilidades em combate não eram nada menos do que absolutas. Leon contava com a amizade de um habilidoso estrategista chamado de Matthias Kronkvist, um homem poderoso, inteligente e, acima de tudo, educado formalmente. Tá, deixa eu ver aqui. Como fica aqui, né? Conde Matias. O website original de Lament of Innocence detalhava que Matias Kronkvist era também um conde já no século XI. Tá? Visto que o povão daquela época não tinha escola para frequentar. Graças a seu trabalho conjunto, a sociedade de cavaleiros da qual faziam parte ganhou prestígio e influência, solidificando a confiança de ambos em uma amizade duradoura e verdadeira. Mas essa história não poderia realmente começar sem algum tipo de tragédia, e o afetado da vez não foi ninguém menos do que Matthias. Sua esposa, Elisabetta, sofre uma trágica e repentina morte. Dá pra ver aqui, ó. Guia de Lament of Innocence e Shikigetsha, página 217. Por uma doença não descrita, levando o estrategista a uma espiral de depressão e tristeza que o impede de participar nas atividades de sua ordem. Mesmo com a falta de seu amigo, Leon, sendo o absoluto Shed que ele é, mantém o funcionamento das atividades de sua irmandade por mais um longo ano. Estranhamente, seu território começa a ser atacado por um exército de monstros, dos quais este não pode retaliar sem a permissão da igreja, que ainda está focada em sua guerra contra pagãos. Em um belo dia, Matthias, reunindo suas forças, revela em meio aos acontecimentos que estes monstros estão ligados a um castelo de um poderoso vampiro localizado na floresta conhecida como Noite Eterna. Como desgraça pouco é bobagem, Sarah Trantow, a prometida do Belmont, foi sequestrada e 212, tá. levada a este lugar durante sua ausência. Um dia antes... Deve ser alguma coisa de alguma coisa do mangá, não sei. Deve ser um mangá, não sei. Eu lembro que ele falou do mangá, agora não lembro qual o nome do mangá. Talvez seja esse aí. Talvez seja de mangá, porque página 212. Do seu casamento. Sem outra escolha, Leon renuncia suas posses como nobre guerreiro pela igreja e segue em direção à floresta, sozinho, armado apenas de sua coragem. Ao adentrar no local, conhece Rinaldo Gandolf, um alquimista que reside nos arredores do castelo e que ajuda caçadores que têm coragem de enfrentar o vampiro que governa o lugar, Walter Bernhard. Walter Bernhard. Me lembro do... Acho que é bem raro, né? Que é o nome do cara do Ring Zero. O cara tem cabelo vermelho igual ele, velho. Poderoso e orgulhoso ser das trevas, gosta de brincar com suas presas antes de matá-las. Não, mas não é igual assim. Rinaldo serve para deixar essa brincadeira mais interessante. O velhão também revela que ele tem uma treta pessoal com Walter. E, sabendo que está na companhia do conhecido Belmont, resolve ajudá-lo armando o rapaz com um chicote, que a esta altura do campeonato é chamado simplesmente de Chicote da Alquimia ou Whip of Alchemy em inglês. Chicote da Alquimia. Nossa, o Kakoku em brasileiro, em inglês e em japonês, mano. Chicote de alquimia. Ou da alquimia, você acha? Acho que é chamado de alquimia, né? É Whip of Alchemy. E em japonês fica Renkinjutsu no Muchi. Criado por Rinaldo Rinaldo Gandolf em 1089 para matar sua filha vampirizada, caraca. Sua criação é descrita no livro de alquimia da família Matias. Responde melhor nas mãos de Leon. Belmont parece escolher seu dono. Cara, que massa. Poderoso contra criaturas sobrenaturais, seu elemento pode ser alterado. Ainda não está completo. Caraca, completo. Chicote tem princípios baseados em uma cadeia de estudos proibidos patrocinados pela família Kronkvist, a mesma de Matthias. Rinaldo revela que este conhecimento agora reside em um livro e que poucas pessoas sabem sobre isso, surpreendendo até mesmo Leon. A conversa acaba com o rapaz se preparando para invadir o castelo, agora armado e melhor informado. Então, caraca, o Chicote não está completo. Descobre uma porrada de informações
interessantes, que revelam o quão mais profundo é o buraco que ele se meteu. Além do lugar estar infestado de demônios, alguns deles revelam coisas importantes e as peças começam a se encaixar. A Górgona Medusa traz à tona que o chicote da alquimia ainda não está completo, Joaquim, um vampiro aprisionado por Walter, deixa transparecer a existência de duas pedras mágicas e Rinaldo revela mais detalhes sobre ambas, nomeadas de ébano e carmesim. O funcionamento dessas pedras é muito importante para a lore de Castle, visto que uma delas explica a relação de vampiros com a noite e a outra é a origem dos poderes do Drácula. A pedra ébano, que escolheu Walter como dono, é responsável pela noite eterna ser eterna. Ela cobre o domínio do vampiro em uma espécie de proteção lunar, escondendo a luz do sol para que este não seja afetado. Pelo preço de 2 por 1, essa pedra também garante que a noite proteja apenas o seu mestre e mais nenhum vampiro. Já a pedra carmesim oferece um contrato mais abstrato, mas não menos poderoso ou importante. Aquele que a possuir ganhará vida eterna e os poderes de um vampiro, com o efeito colateral de também receber sua maldição. Não é por nada não, mas eu acho que essa aqui é um pouquinho melhor, hein? Rinaldo diz que essas pedras são os maiores tesouros para aqueles que buscam se tornar o Rei da Noite. Nesse meio tempo, Leon também descobre os tais assuntos não finalizados. Tá, Leon descobre o quê? No inglês, Rinaldo diz que as pedras são tesouros para quem busca se tornar um vampiro. Em japonês, troca vampiro para Rei da Noite. A diferença é pequena, mas é um prenúncio do que Drácula deveria se tornar séculos depois. Tá. Ah, porque ele já é um vampiro. O cara que é o vampiro vai tomar vampiro, que ele é um vampiro, não faz o menor sentido, mas ok. Finalizados que Rinaldo tem com o Lorde do Castelo. Walter transformou sua filha em uma criatura da noite, e esta deu cabo do restante de sua família, forçando o pobre homem a criar o chicote de alquimia para resolver essa situação, que inclui desafiar o próprio Ruivão. Isso falha miseravelmente, visto que este ainda perambula por aí roubando a esposa dos outros. E falando em mulheres prometidas, Leon não tarda a encontrar Sarah novamente, no seu primeiro encontro com o bandidão chupa-sangue. Os boatos desse figurão ser um debochado que ri da desgraça dos outros logo se prova correto. Após receber um ataque completamente falho do chicote da alquimia, Walter zomba do nobre caçador, devolvendo sua amada para os seus braços em um estado claramente afetado que é visível na sua expressão de peixe morto. Ele também cita um certo cavaleiro, mas deve ser só bobagem da minha cabeça. Ambos fogem do local na tentativa de buscar auxílio com Rinaldo, mas Sarah é estranhamente impedida por uma espécie de campo de força, revelando o mais temível destino. Sua alma foi manchada por Walter. Pouco a pouco, a prometida de Leon perderá sua humanidade e se transformará numa vampira, assim como aconteceu com a filha de Rinaldo. Sua bondade, seu sorriso e sua inocência serão perdidos para a noite, e não há nada que se possa fazer para impedir isso, além de tirar a vida daquele que a manchou. Diante calmaria nessa bexiga. Rinaldo ergue a faísca da esperança. Completar o chicote da alquimia para derrotar o Walter. Para que isso aconteça, é necessária a utilização de o nome do Walter é o vampiro. Cegamente naquele que está participando do ritual. A arma a ser transformada deve ser brandida contra o sacrifício, unindo a essência do espírito com a força da vontade do portador. Antes que o desespero se aposse completamente sobre Belmont, Sarah, que ouviu tudo, abertamente se oferece para completar a arma sagrada. Hesitante, Leon aceita e o ritual se inicia. Tudo é a alma impura será uma com o coração dele, a alma abençoada e indesejada. O sangue dele aceita o seu ódio. E agora se tornar em poder infinito. Se querem fazer isso. O chicote em Shala. Eu prometo. Mas o primeiro como o seu. Obrigado, Leon. Pô, ela morreu, velho, é sério. E assim o chicote fica pronto. Nasce o Vampire Killer, a arma ancestral dos Belmonts. Vou tomar essa oportunidade para citar eu acho que Vampire Survival tem isso. Chicote. O ritual formou um contrato entre o sangue dos Belmonts e o ódio da alma impura. A alma de Sarah foi descansar, mas o seu ódio ficou como uma arma contra a noite.
O ritual do chicote é encontrado no livro de alquimia do próprio Matthias, algo irônico se levarmos em conta que esta arma se tornaria sua fraqueza central. Se estiver enfraquecido, o Drácula pode ser derrotado de várias maneiras, mas uma vez revivido em sua forma completa, apenas o Vampire Killer pode segurar a bronca, como veremos futuramente. O chicote tem poderes adicionais, como funcionar como um sensor para o mal. Imagine o medalhão do The Witcher, se quiser uma comparação. Eu nem vi The Witcher, É mano. um upgrade do Vampire Killer baseado na força espiritual do usuário que o está brandindo. Opa, calma aí. Deixa eu botar só um pouquinho aqui. Apareceu uma coisa interessante aqui, calma aí. Sensor para o mal. Imagine o medalhão do The Witcher, se quiser uma comparação. A Morningstar é um upgrade do Vampire Killer. Tá, Frag de Castlevania, Beldades para EGM. Não sei o que Baseado na força espiritual do usuário que o está brandindo no momento. Mesmo chicote, forma diferente. Com o dito Cujimãos e viúvo antes mesmo de ter casado, Leon se prepara para esquentar a lomba do ruivo desgraçado que aprontou tudo isso. E apesar de não ter relevância nenhuma pra plot, lembre-se que Leôncio Belmont é o cara que fala isso. I'll kill you and the knight. Interesting. Literalmente melhor Belmont aí. Como esperado de nosso herói, o Walter é derrotado com sucesso. Assim, eu não vi porque tava em inglês desse game. Ele é um vampiro poderoso, mas ainda é Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver o que ele falou em português aqui. Em qual português, né? Pô. Cadê aqui? Desativados. Qual que é português aqui, você pode ver. O Belmont é o cara que fala isso. I'll kill you and the knight. Interesting. Não entendi. Não consegui entender, meu amigo. Mas ok, vamos voltar pro inglês aqui e se bora. Literalmente melhor Belmont aí. Como esperado de nosso herói, o Walter é derrotado com sucesso, visto que ele é um vampiro poderoso, mas ainda é apenas Depois da destruição da pedra Ébano pela Vampire Killer, o Walter ainda beneficia da proteção da noite temporariamente, mesmo com a pele destruída. À noite, a céu continua a proteger aquele que a pele escolheu assim. um vampiro. Até se Antes que desfazer. ele bata as botas, uma certa caveirona aparece para levar sua alma embora. Nossa amiga Morte. Ao ver o esqueletão, o chupa-sangue grita ao além a respeito de algum tipo de traição, fazendo parecer que a caveiruda passou a perna nele. Mas o buraco é mais embaixo. Ela oferece a alma do vampiro para o progenitor do plano inteiro, que por possuir a pedra carmesim, tem um contrato com ela. Deste evento surge Matthias depois eu vejo. Cronquist, amigo pessoal de Leon, que esteve por trás de tudo o que aconteceu até então. Matthias ficou furioso com Deus após a perda de sua esposa, se apossando da pedra carmesim para obter vida eterna, algo que quebra os princípios da própria natureza, visto que tudo que nasce tem de morrer. Realmente. Como a pedra transforma aqueles que a possuem em vampiros, o nobre estrategista não viu problemas em abandonar sua humanidade e usar seus aliados para atingir o objetivo de se vingar do Todo-Poderoso. Usando sua fúria para convencer Leon a adotar sua visão, Matthias se vê confrontado por uma determinação contrária. Enquanto sua dor o levou a cometer todos esses atos horríveis, o sofrimento e empatia de Leon lhe deram forças para superar quaisquer desafios, mesmo que isso também tenha custado a vida de sua amada. Se vendo sem opções, Matthias foge, deixando a Morte para cuidar de seu amigo na primeira batalha entre um Belmont e a Caveira Maldita. Aqui é uma boa hora para introduzirmos melhor o papel da famosa caveirinha em Castlevania. Afinal, como diabos o ceifador de almas veio começar a servir o Drácula? Então, seres humanos são tudo uns desgraçados. Possuímos sentimentos negativos dentro de nós, como raiva, merda, inveja, ela dor xinga e a outras humanidade. coisas. E tem dias que a gente só quer que o planeta inteiro se exploda. Esses sentimentos Sim. dão origem ao caos, uma força espiritual que existiu e existirá enquanto a humanidade perdurar. O caos é muito poderoso e Novela. Ô, cacete, deixa eu pelo menos ver, né? Deixa eu pelo menos ver o que tá escrito algo que ali. existiu e existirá enquanto a humanidade perdurar. Tá. Novela Kabushi no Tsui Sokyuku. Higou Marita. O Tá. caos é Alguma muito frase aí de poderoso e alguma a fonte do bicho aí. poder da maior parte das criaturas de Castlevania, inclusive do Drácula e de seus lacaios. Quando estes são mortos, suas formas são enviadas de volta para o caos, se regenerando até seu próximo retorno. A morte é Tá. um deus que nasce do caos. Ela ganha seu nome não porque é o conceito da morte em pessoa, mas sim por nascer da morte humana. O papel dela é fazer Tá. com que o predestinado rei demônio apareça na Terra, e enquanto Predestinado, meu Deus. Certo material da série descreve a morte como obedecendo certos padrões ou agindo como um samurai. Também vemos a morte
distribuir um herói com informações em pelo menos uma ocasião, caraca. Até a Molly precisa seguir regras e tem um código, por mais perversa que é, aparenta ser. Caraca. Se existir a chance disso acontecer, ela voltará de novo, e de novo, e de novo. Agora você sabe porque ela simplesmente não faz o Belmont evaporar do nada. Mesmo com essa bíblia de informações, Leon ainda leva melhor sobre a Caveiruda, mostrando que o poder do chicote é maior até mesmo do que uma entidade divina. Antes de fugir, Morty recebe a mensagem que o clã dos Belmonts usará sua arma poderosa para destruir o que quer que Matthias tenha se tornado. From this day on, the Belmont clan will hunt the night. Caça lá à noite. Nossa, que arco Isso bonito. encerra as aventuras de Lament of Innocence, mas dá início a uma guerra que duraria 1 milênio. Antes que a brincadeira acabe de vez, uma voz Correto. Assim, o cara conseguiu declarar guerra à morte em todas as coisas que são da noite. E assim, Belmont, a gente vê então até o último jogo, não sei se vai ter mais jogos, mas essa guerra ainda perdura, meu Deus, mano. Meu Deus, meu amigo. Assim, absurdo, assim, absurdo. Uma coisa, assim, já comecei a gostar. Eu não sei se isso aqui, essa primeira parte do mangá, assim, me parece um bocado do jogo, mas não sei, mas acho que tem alguns elementos do mangá, talvez aí. Mas, bom, deixa eu fazer uma pausa e voltar, né? Bom, vai voltando. Nos créditos, nos informa que Matthias fugiu para terras longínquas, se autoproclamando o Rei da Noite. No caso, Rei dos Vampiros, não de um cabaré ou algo assim. Em japonês, o sentido fica mais macabro. Matthias se torna o Rei Demônio. Muitos anos se passariam até que as duas famílias se encontrassem novamente. O final de Lament nos coloca num dos momentos mais misteriosos da franquia Castlevania. Gostei muito dessa Podemos fogueirinha chamar com os este dois, assim. período de Os Anos Perdidos. Entre Leon e Trevor Belmont existem mais ou menos 400 anos de poucas informações. E altos nada. Sendo este o maior gap entre acontecimentos da timeline e também o que menos temos referências consistentes para trabalhar. Tá. Não sabemos exatamente qual fim específico Leon e Rinaldo tiveram e o que estes fizeram com suas vidas após escaparem do castelo de Walter. Ao menos, não em detalhes. Com o Leon, dá pra chutar. Ele arrumou uma nova esposa e deu continuidade à linhagem dos Belmonts, provavelmente chapinhando uns capeta que ia colar pra manter a forma. Já no caso do Rinaldo, fica mais difícil de deduzir, visto que seu nome não ecoou pela eternidade como algumas outras famílias que viremos a conhecer. Após os eventos do primeiro jogo da linha do tempo, os Gandolf simplesmente desapareceram. Pós-Lament que entra o real mistério das coisas, onde fatos ficam embaçados e dados são pouco trabalhados. O que se sabe vem de entrevistas e comentários do Iga quando ele era cabeça de Castle ou de informações coletadas em manuais e guias oficiais. Tudo isso pode acabar mudando um dia se a Konami explorar essa parte da timeline, que cabe uns 5 jogos tranquilamente, se não mais. Mesmo assim, é sabido que os Belmonts continuaram caçando vampiros e outras criaturas da noite nesse meio tempo, provavelmente buscando impedir que uma situação parecida com a de Sarah acontecesse com outras pessoas. Não se sabe o número exato de membros da família que existiam durante esse período, mas tomando outros séculos como média, dá pra imaginar que houveram uns bons 5 para 10 Belmonts que a gente não conheceu. Isso eleva também a questão do que o Matthias estava aprontando nesse meio tempo. Ele se denominou Rei da Noite, devagarinho trocou o nome pra Drácula, e aí que, segundo Koji, ficamos sabendo que o cara simplesmente... Bexiga! Não consegui pegar ali. Vou passar um pouquinho aqui. Aí. Devagarinho trocou o nome pra Drácula, e aí que, segundo Koji... Entrevista com Igarashi TGS 2005. Ficamos sabendo que o cara simplesmente foi viver a vida dele, ou melhor, a não vida. Apesar de eventualmente adotar o nome de Cramulhão, Matthias não saiu por aí tacando fogo em igreja ou coisa assim. Lembre-se, ele era um grande estrategista antes de ser um vampiro, e por ter abandonado sua humanidade e identidade, abandonou também tudo aquilo por qual ele era conhecido. Seu isolamento perante o restante do mundo serviu para que Drácula devagarinho pudesse reconstruir uma comunidade de pessoas insatisfeitas com a palavra de Deus. A julgar pelo estado de seu reino na era de Castlevania 3 e Curse of Darkness, sabemos que ele acolheu diversos rejeitados. Mangá, Curse of... tem um mangá. E aí tem uns rejeitados. Nossa senhora, que... O Coelho tem um background absurdo, né? Pela sociedade nesse período, mantendo seu orgulho
Multimídia, página 5. Lhe dignidade, mas aumentando sua influência e seu domínio. É interessante notar um detalhe visto em uma timeline lançada na época de Portrait of Ruin, quando Iga ainda estava encabeçando Castlevania. Segundo ela, cada vampiro morto nessa época dava mais poder para Drácula de uma maneira aparentemente literal. Seu poder aumentava com a Para pior situação, cada vez derrotado apenas amplificar o poder de dia. Que absurdo é isso? morte de outros como ele. A confiabilidade dessa timeline é incerta, já que ela diz umas coisas estranhas e não existe no Japão, mas gosto de imaginar que o cara foi ficando torado. Também podemos assumir que o vampirão continuou estudando as Dawn of Song, Jump Books, página 259. artes malignas, visto que ele já era um homem letrado em alquimia na época do Lament. Presumo que a imortalidade tenha dado mais do que tempo suficiente para ele buscar conhecimento de magias e técnicas proibidas, e quem sabe passar estas para aqueles que vinham atrás de sua tutela. O que importa saber dessa ladainha toda é que, pelo menos até o presente momento desse vídeo, Drácula não importunou muito a humanidade, aproveitou o tempo para crescer seu domínio e possivelmente viveu em relativa paz, visto que nos arredores de seu castelo haviam vilas de moradores das quais ele servia como protetor. Tem que fazer valer o título de Lorde da Valáquia, né? Isso tudo mudaria com a chegada de uma das personagens mais importantes de Castlevania. Tá. Ah, foi personagem ou o A mãe de personagem? Alucard é uma figura de Castlevania que não costuma receber a devida atenção. Ela apareceu pela primeira vez em Symphony, é citada aqui e acolá em um jogo ou manual, mas em geral, esta é uma peça do xadrez da timeline. Peraí, essa mulher não é aqui. Eu acho que essa mulher aparece no anime de Castlevania. Lembrando, eu não vi o anime de Castlevania, eu só sei disso por causa de um rap. Que muitas vezes fica no escanteio, o que é bastante curioso visto a sua importância. Antes de entrarmos em detalhes maiores sobre a personagem, precisamos reconhecer que ela é o maior retcon da história dessa franquia, já que as motivações originais do vampiro lá em Castle 3 não envolviam a vingança pela morte de sua mulher. Iga e sua equipe buscaram aprofundar o vampirão e também Alucard, criando um contraste através desta humana que era pura como a Virgem Maria. Lá no jogo do Manual japonês de Symphony of the Night, página 8. Drácula era mal porque... Sim, porque vampiros são do mal e é isso que vampiros fazem. Assustam criancinhas, derrubam castelinhos de areia, etc. A introdução de Lisa lá em Symphony nos faz simpatizar com os acontecimentos que ocorreram nessa época, tornando Drácula mais interessante. Lament demonstrou que criaturas como Walter não possuem humanidade, mas isso não impediu que Matthias, agora conhecido como Conde Vlad Tepes, abrisse as portas de seu castelo para Lisa, uma curandeira cuja imagem lembrava muito a de sua falecida esposa, Elisabetta. E hey, não dá pra se ter Elisabetta sem Lisa no meio, né não? Essa ideia pega carona com o enredo de Coppola, onde Drácula também... Com revista, né? Volume 2, página 40. perdeu sua mulher, que também se chamava Elisabetta. Nossa, então assim, já sabemos o que vai acontecer, né? Lisa reavivou a chama perdida que existia dentro do coração morto do conde, basicamente revertendo o processo de Enciclopédia de Castlevania. com o seu amor. Não há outra pessoa na história de Castle que conseguiu tal feito. Isso leva a uma questão interessante. O grande motivo de Matthias ter declarado guerra contra as regras de Deus foi a morte de sua antiga esposa. Tá me dizendo que essa motivação foi pro ralo só porque ele conheceu uma loirinha bonita e bondosa? Então, no final de Lament, somos apresentados a uma imagem de um ovo cor de... Durante Lament, a morte diz que oferece alma de ódio para o rei que possui a pele carmesim, quando Matthias sai de um ovo. Muito bem não. Simbolizando sua raça como alguém que mudou não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Textos antigos sobre alquimia, como Autora Consugens, fazem referência ao conceito de morte e renascimento do rei, onde o rei deve morrer para ressurgir como um reino renovado, simbolizando uma pessoa que mata seu ego para renovar a si mesma. Caraca. De carmesim, que pouco a pouco começa a rachar. Deste ovo renasce um vampiro, que no futuro se tornaria Drácula. Dá pra interpretar essa cena como sendo o renascimento do personagem. Este ser não é mais Matthias, é uma criatura diferente com ambições diferentes. Seus objetivos são maiores. Uma frase vista no manual de Symphony of the Night dá margem para essa suposição, dizendo Em japonês, deve existir. Mãe do Alucard, uma mulher como a Virgem Maria. Ela é uma única que o Conde Drácula já amou como esposa. E ela criava remédios para as pessoas sofrendo de uma... Ela criava remédios para as pessoas sofrendo de uma epidemia.
mas foi executada com um julgamento de bruxa. Nossa, então realmente, eu acho que realmente em Castlevania essa mulher tá. Porque esse bem mesmo, o nome é Alisa. E, se não tô ligado, no anime, acho que queimaram ela, sei lá. Bom, continuando aqui a timeline definitiva de Castlevania, Simba. Dizendo que a única Eu tenho mulher que pausar que Drácula amou até hoje foi, justamente, Lisa. Drácula e Mataya são seres distintos que amaram mulheres distintas. Deste improvável amor nasceu Adrian, uma criança meio humana, meio vampira, também conhecido como um Dhampir. Ele herdaria muito de seus pais, desde aprendizado em magia até o apreço pela humanidade. A solidão da vida eterna havia se tornado uma memória distante para o conde, agora com 2 joias mais valiosas do que qualquer pedra mágica. Mal sabia ele que uma segunda tragédia lhe acertaria quando este menos esperava. Lisa, um dia, foi chamada para um churrasco sem saber que ela seria a lenha. Acusada por bruxaria, foi traída pela humanidade e queimada em uma fogueira, independente de seus atos como curandeira. Suas últimas palavras, direcionadas para Adrian, foram: não odeie os humanos. Se você não puder conviver com eles, não os cause mal, pois seu sofrimento já é grande. Diga para seu pai que o amarei por toda a eternidade. Uma frase que certamente ajudou Adrian a não seguir os passos de seu pai. Graças a essa pequena trollagem, Drácula perde as estribeiras e também sua alma, declarando guerra contra a humanidade. Ih, rapaz. Bem-vindo a Castlevania 3. E aí vem Castlevania 3, que é vai até 1476. Dracula's Curse. Dracula's Curse. Esse é o que? É engraçado reconhecer a importância do terceiro jogo para a história dessa franquia, visto que ele é um game lançado lá na época do NES, onde jogos eram feitos primariamente com o público infantil em mente. Logo, há de se pensar que não há história por aqui, certo? Errado. Graças à localização ocidental deste jogo, diversas concepções incorretas sobre Castle 3 persistem até os dias de hoje. O grande bafafá que acontece aqui é a coringada do Drácula. O cara era o protetor de seu reino, servindo sentenças e punições para humanos que as mereciam, e vivia em relativa tranquilidade ao lado de sua esposa e filho que, como citei anteriormente, eram a alegria na vida dele. Com a execução de Lisa, o vampirão é tomado por uma dor imensurável e, cego por um clarão de ira, declara guerra contra a humanidade, fazendo um pacto com as trevas para trazer um exército de demônios que irá trucidar todos em seu caminho. Em Castlevania 3, Drácula Vlad Tepes oficialmente vira o Lorde das Trevas, o rei dos demônios com poderes assombrosos que comanda as forças da escuridão. Não há mais humanidade ou compaixão dentro de seu coração. É neste momento que outra coisa de importância enorme acontece. O contrato do mundo das trevas estava com uma promoção para clientes especiais. Como assim? E graças a isso, o castelo de Drácula oficialmente se transforma em uma criatura do caos. Isso explica o porquê de sua aparência e estrutura mudarem de jogo para jogo. Daí vem o título deste capítulo, Akumajo Densetsu, ou Lenda do Castelo Demônio. Pouco tempo depois de declarar seu plano de genocídio contra os humanos, o conde encontra resistência naquele que menos esperava, Adrian, que deseja respeitar o último pedido feito por sua mãe. Você respeitar o pedido. Suas habilidades não são párias para o rei demônio, forçando-o a se esconder até que ajuda apareça. Como um ato de rebeldia, Adrian Fahrenheit Tepes muda seu nome para Alucard, demonstrando repulsa pelos atos de seu pai. Neste meio tempo, aqueles que estavam vivos buscaram revidar pelos atos de... Vamos lá. Originalmente, Alucard se rebela quando tem sua alma vendida pelo seu pai para obter poderes como um rei demônio. Mas com a retcon de Lisa em Symphony, o motivo de Alucard se baseia agora em respeitar a memória de sua mãe e seu pai. Neste meio tempo, aqueles que estavam vivos buscaram revidar as forças do inferno através de uma intervenção vinda diretamente da igreja. Depois de confirmar que Drácula era um vampiro, um exército foi organizado por ordem do Papa e enviado... A bela contexto de outras obras já sugerem que Drácula ser um vampiro era segredo da linha do tempo oficial, que confirma que a igreja resolve atacar quando descobre a real natureza para Valáquia para impedir sua expansão pela Europa. Diga-se de passagem que foi como jogar um copo d'água em uma floresta flamejante. Uma tentativa fútil que resultou na completa carnificina de inúmeros humanos que, após serem mortos, eram transformados em lacaios do mal. O resultado desse encontro foi tão negativo que...
A descrição do inimigo Blood Zombie em Symphony of the Night revela que os soldados mortos nessa guerra viraram escravos do Levou castelo. o Papa a buscar outras maneiras de enfrentar Drácula, custe o que custasse. Ele procurou ajuda nas artes secretas, entrando em contato com Saifa, do clã Belnades, para que esta se opusesse à grande ameaça das trevas. Saifa foi treinada pela igreja e é uma poderosa bruxa elemental. Uma de verdade, ao contrário da coitada da Lisa. Quando criança, a feiticeira teve seus pais executados como alvos da caça às bruxas que estava ocorrendo durante aquela época. Incentivada por Filhos da Noite, influenciando a humanidade a odiar essas pessoas que, assim como a esposa de Drácula, muitas vezes utilizavam de conhecimento pagão para o bem. Mesmo com o peso da execução de sua família e outras como ela, ao ouvir que a terra de suas lembranças estava sendo violada, a bruxinha parte em uma jornada para derrotar as forças de Drácula, não levando nada além de um manto para camuflar sua identidade, um cajado para invocar suas magias, seu conhecimento das artes das trevas e a sensação de dever por sua terra natal. Infelizmente, Saifa Belnades falha em sua missão após ser surpreendida por um ciclope, monstro com capacidade de transformar os outros em pedra. Sua jornada tragicamente acaba antes mesmo de sua chegada nos portões do castelo. Desgraça acomete outros moradores de Wallachia, que tentam oferecer resistência ao massacre do Rei Demônio. Famílias são perdidas, casas são abandonadas e destruição e morte substituem a esperança. Dentre os afetados está Grant Dynasty, um articulado e orgulhoso morador local que perdeu sua família nas mãos do Cramunhão. Sua sede por justiça consegue levá-lo para dentro do castelo, onde este é confrontado por ninguém menos do que Vlad Tepes. Para seu azar, suas acrobacias não são suficientes para conseguir sua vingança, e graças a isso, Drácula amaldiçoa Grant, transformando-o em uma criatura horrenda que protegeria a Torre do Relógio. Derrota após derrota, a humanidade se vê sem opções. A certeza de uma era de escuridão praticamente confirmada e Wallachia está completamente tomada por criaturas demoníacas. A falta de notícias de Saifa confirma que o pior aconteceu, levando o Papa a realizar uma busca incessante em prol de um resquício de esperança, que reside numa família que se isolou do mundo. É interessante notar que séculos de lutas contra criaturas das trevas criaram uma espécie de barreira entre a família Belmont e a humanidade. Alguns até os acusavam de serem banimento dos Belmonts. A história original jamais disse que a família foi excomungada pela igreja. O povo foi quem, na verdade, exilou os Belmonts por meio dos poderes deles. A igreja já reconheceu que eles não eram monstros e tem até bruxas ao seu serviço. Vampiros. Mesmo assim, Trevor, o único membro vivo encontrado na época, responde ao chamado do Papa, munindo-se de seu poderoso chicote e de sua determinação insondável. Aqui damos início aos eventos de Castlevania 3 que vemos no videogame. E aí chega em Castlevania 3. Canonicamente, sua jornada é tratada de maneira similar à vista nos jogos. Ele ajuda Grant a se destransformar, reverte a maldição de petrificação de Saifa Belnades matando o Ciclope e é testado por Alucard, que tenta enganá-lo ao se passar por Drácula pra ver se esse doidinho do chicote realmente era corrupto. Ele não se decepcionou. Com a ajuda de seus 3 novos companheiros, Trevor invade o castelo, senta a lenha no inferno inteiro e dá cabo de Drácula Vlad Tepes. Certamente com mais drama e emoção do que eu tô passando aqui, mas isso eu deixo pra imaginação de vocês. Com a morte do vampiro, Wallachia poderia voltar a respirar o ar da esperança. Afinal, o mal foi eliminado em sua raiz, certo? E outra, se este fosse o fim, por que raios teriam mais Castlevanias? Trevor matou Drácula, mas o desgraçado sempre volta. Qual a inconsistência aqui? Senta que lá vem história. Antes de bater as botas de vez, Drácula lançou uma maldição sobre a Wallachia que estaria presente mesmo em sua ausência. A fome se espalharia, doenças mortais iriam contagiar a população e o coração dos homens seria manchado pela maldade. A derrota do Conde foi apenas a morte do mensageiro. A mensagem já havia sido enviada. Além disso, Drácula não é mais considerado um vampiro tradicional, como Walter, Carmilla ou Aurochs. Fazer o pacto com as trevas o transformou em um presságio da maldade. Sempre que a fé dos seres humanos falhar e a sede de destruição falar mais alto, Drácula estará apto a voltar ao mundo através do trabalho de seus seguidores. Depois que a crise terminou, Trevor selou o castelo numa dimensão alternativa, o Corredor Infinito, utilizando seu sangue como chave para lacrar a fonte do poder do Drácula. Hoje nós sabemos que isso não resolveu o problema permanentemente, mas essa atitude comprou tempo suficiente para o desenrolar do destino. Um breve espaço para um fôlego, mas não muito mais do que isso. Para
darmos o fechamento nos eventos de Castlevania 3, Trevor e Sypha se casam, aparentemente a pedido dela, Grant decide reerguer a Valak abandonando a sua vida de conflito, e Alucard, ciente de seu sangue amaldiçoado, decide se isolar em um sono fúnebre, guardando sua dor e seu sofrimento no conforto da memória de sua mãe. A morte de Drácula encerrava um importante arco da história do mundo, e apesar de ainda existir muito a fazer, o sol podia raiar novamente. O que ninguém imaginaria é que, durante todos esses acontecimentos, uma silenciosa guerra era travada entre dois lacaios de Drácula. Tá. Dois lacaios de Drácula, bora ver. Drácula e Drake. Isso aí fica lá, caralho, é isso? 1400 para 1478. 79. 3 anos depois. Clancy of Darkness, esse aí eu conheço, eu ia fazer, esse aí acho que é o do Alucard, né? Eu acho. Castlevania 3 dá direto em Curse of Darkness. Entretanto, este ganhou uma história de prólogo através de 2 mangás: Prelúdio da Vingança, da Yami Kojima, e Maldição das Trevas, do novelista Sakurako Yamada, ou Kou Sasakura, para os mais íntimos. O primeiro vinha como um bônus de pré-compra do Curse no Japão, e o segundo era vendido separadamente como um mangá de 2 volumes. Ambos partem da mesma história, mas o da Kojima é mais resumido e se preocupa menos com linearidade, e o de Sasakura já é mais extenso e entrega um formato novelizado. Então, qual é o canônico? Quando discutia sua versão no mangá, a Yami disse isso aqui: a produção do conteúdo. A versão de conteúdo bom não produziu de forma rápida, é a mesma que não tenha ficado perfeito e eu fiz o melhor para desenhar. O objetivo não é resumir episódio, mas sim de ser um ponto de partida para a imaginação de todos. São páginas pequenas e nós apreciamos se vocês as verem assim. Do bônus progrediu de forma rápida, e mesmo que não tenha ficado perfeito, eu fiz o melhor para desenhá-lo. O objetivo desse projeto não é resumir episódios, mas sim de ser um ponto de partida para a imaginação de todos. São páginas pequenas e nós apreciaremos se vocês as verem assim. Aí tem, enquanto o conteúdo bônus que acompanha o jogo... O conteúdo bônus que acompanha o jogo tem suas restrições de expressão, existe um quadrinho do Japão que pode ser livremente estabelecido como sua história e apreciado em sua forma completa, escrito por Kou Sasakura. Perdão pela minha presunção, mas eu espero que você aproveite para ler ele também. Dessa vez, funcionou assim até para mim, e isso pode ser confuso para aqueles que se importam com a história. Cada um dos conteúdos foi criado do mesmo enredo, e sua expressão e interpretação são diferentes, mas eu confio à versão de Sasakura o trabalho de ser a história real. Então, estes 2 volumes são a versão real dos eventos. Existiam planos de um terceiro episódio que jamais viu a luz do dia, mas os existentes são o suficiente para darmos continuidade à história. Vamos a ela! Então vamos dar uma pausa aqui. Voltando. Depois da pausinha aí. Como informei anteriormente, o Conde Tepes nem sempre quis tacar o terror na humanidade. Mesmo antes de conhecer Lisa, este viveu em relativa tranquilidade, adotando pupilos e criaturas interessadas em cultivar conhecimento pagão. Uma das escolas de discípulos do castelo abrigava os forjadores demoníacos, estudantes das artes profanas que estavam em um nível muito acima de alquimistas e feiticeiros tradicionais. Sua principal especialidade era a criação de ferramentas mágicas e de criaturas amaldiçoadas, das quais serviam sua vontade. Estes poderosos e raros magos eram a força da elite de Drácula, pessoas importantes com habilidades reconhecidas até mesmo por criaturas vindas diretamente do inferno. Ademais, estes também eram formidáveis guerreiros, sendo um perfeito balanceamento de inteligência profana e força sobrenatural. Tê-los debaixo de sua asa era um ótimo investimento vindo da parte do vampirão. Dentre os moldadores das trevas presentes no castelo, 2 se destacavam: Isaac, de aparência esguia e cabelos ruivos, e Hector, um ponderado e solitário homem que veste cabelos prateados como Loar. Graças às suas habilidades extraordinárias e a uma devoção fervorosa, estes forjadores se tornaram generais do castelo, uma posição mais do que respeitosa para seres humanos comuns. Isso não impedia Isaac de invejar seu equivalente, que caiu nas graças de Drácula devido à sua assombrosa facilidade de lidar com os estudos proibidos, uma dívida paga de uma infância turbulenta. Seus poderes chegaram a ser... origem maldita. É secreto por todos, inclusive seus pais. Os únicos amigos de Hector eram animais da noite que tinham uma afinidade inexplicável por ele. Quando um incêndio matou sua família, ele foi culpado por isso. Pô, aí é de lascar, causa um incêndio e o culpado é o cara, é uma desgrama. Foi culpado por isso, fugindo para uma floresta, onde os animais o guiaram até o castelo de Drácula. Cacete!
comparados com os da própria morte, que, devo lembrar, é uma entidade divina. Hector entendia que poderes como o dele exigiam uso criterioso, um degrau desprovido de sentimentalismos à justiça de forma objetiva. Ter essa posição o levou a um conflito com seu Lorde. Após a morte de Lysa, Drácula enviou seus generais para destruir a Valáquia sem critério. Apesar de ter sido tratado como um intruso desde a sua infância, matar humanos inocentes não fazia parte da índole do forjador de demônios que obedece à ordem de forma contrariada. Quando o Conde finalmente ouve falar de Trevor Belmont, Hector é enviado para assassiná-lo antes que este chegue ao castelo. Isso nunca vem a acontecer, visto que o homem de cabelos prateados pediu demissão sem aviso prévio e desapareceu. Preocupado com a falha de seu general favorito, Drácula toma a contraditória decisão de enviar Isaac em busca de seu equivalente, abrindo sua guarda de seus 2 generais. Hesitante, o forjador cumpre o pedido, temendo o pior. Nesse meio tempo, o desaparecido Hector conhece Rosalie, uma bondosa freira que cuida de um orfanato. Quer dizer, conhece é uma palavra meio forte. Ela achou ele por aí, o levou até uma igreja, cuidou de seus ferimentos e ficou por isso. A situação muda quando um lobisomem invade a vila onde ele está se escondendo. Sem outra opção, Hector é obrigado a utilizar seus poderes para dar cabo da criatura, deixando um rastro para ser descoberto pelas tropas de Drácula. Cheirando uma oportunidade de se vingar de seu superior, Isaac mata seus companheiros antes que estes possam dar as notícias para seu patrão e parte em direção à vila. Encurtando um pouco a história, ambos se encontram após Hector fugir da igreja. O bate-papo entre eles é breve e dá início a uma batalha. Isso tudo tá acontecendo enquanto aqueles caras lá, que é aquela menina que tinha poder de... ficou purificada por causa de um ciclope, o outro cara que teve a maldição do Drácula, e o... esqueci o nome, o cara que é Belmont, lá, esqueci o nome dele. Tinham invadido lá o castelo, então porreta. Que é rapidamente interrompida pelo pior cenário possível. Pior pra Isaac, no caso. Na ausência de seus campeões, Trevor entra no castelo, faz a dancinha do Fortnite no corpo de Drácula e acaba com os sonhos de uma era de escuridão prometidos pelo recém-falecido. Não preciso dizer o que acontece com o Ruivinho, né? Com uma mistura de ódio e de culpa pelo acontecido, Isaac se destabiliza o suficiente para receber um golpe de sorte de Hector, fazendo-o cambalear até que ele caia de uma montanha. Ferido, o homem de cabelos brancos é encontrado por Rosalie, que o leva de volta para a vila para cuidar de seus machucados. Por infortúnio do destino, Isaac também sobrevive, com a grande diferença que ele não tem uma loirinha bonita para fazer massagem no final do dia. Frustrado e odioso, ele jura vingança contra seu companheiro general. 3 anos se passam, e Hector começa a se enturmar entre os humanos do qual achava que nunca faria parte. Com o suporte de Rosalie, que agora se tornara sua esposa, e o amor das crianças presentes no orfanato, ele finalmente percebe que seu lugar não é ao lado da escuridão, renunciando seus poderes. Como nada quer pontura nessa porcaria de Valáquia, somos lembrados que a maldição de Drácula ainda está no ar, sujando o coração dos homens com maldade e ignorância. Em uma bela tarde, Hector percebe que sua esposa está demorando demais para voltar do vilarejo para o qual ela foi vender maçãs. Seguindo até o local, uma ironia gigantesca do destino acontece. Rosalie passou por um processo seletivo para morrer na fogueira, sendo acusada de bruxaria. A escuridão retornou para a vida de Hector e agora ele quer vingança. Você já ouviu essa história antes e ela está para se repetir. Esta prequela acaba com Isaac, arquiteto dos boatos falsos, observando o sofrimento daquele que o humilhou no passado. Que maldito, parceiro. O cara fez um monte de boato onde ela era uma bruxa. Que maldito vagabundo. E os caras nem vão lá comprovar. Isso, tá, você foi vítima de boato de que é bruxa. Vamos queimar você agora. Como assim, mano? Você nem sabe. Vamos queimar, não sabemos. What the fuck? É uma desgrama, viu? Uma desgrama. Vou fazer uma pausa aqui.